Glória a Jesus. Irmãos, 1 de Coríntios, glória a Jesus, capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17 de 1 Coríntios. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Irmãos, que interessante, né? Ele vem dizendo que Cristo o enviou para evangelizar, não com sabedoria de palavra. Mas quando nós lemos as cartas de Paulo, irmãos, é uma sabedoria incrível. Os irmãos já repararam? Teve um dia que eu estava lendo, isso há muitos anos atrás. Eu nunca, acho que nem tinha pregado a palavra. Mas eu observei as cartas de Paulo e eu pensei, esse homem era muito inteligente, ele escrevia muito bem. Ele era um escritor, parecia. Ele tinha um jeito de argumentar e de levar o conhecimento que tem muita sabedoria. Mas por que isso, irmão? Porque o evangelho já tinha entrado em mim. Porque o Espírito Santo já tinha me convencido, o Espírito Santo já operava em mim. Então eu conseguia ver nas palavras do apóstolo Paulo uma sabedoria muito grande. Mas ele vem dizendo o quê? Verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para o mundo é uma maluquice, irmãos, o evangelho. Levar a palavra da cruz, dizer que Deus se fez carne como um homem, pagou os pecados de toda a humanidade, se somente crer nele, guardar a sua palavra. O mundo, irmãos, o mundo tem tantas teorias, a ciência está tão avançada, isso é muito pequeno, irmãos. Então ninguém consegue ver isso, a não ser tenha crido em Jesus. O Espírito Santo vai nos fazer enxergar e tem nos feito enxergar. Verso 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o mundo, ele fica procurando entender Deus com sabedoria humana, com filosofia, com coisas profundas, pensamentos profundos. E quando a pessoa fala difícil, quando a pessoa traz, muitas vezes, um diploma, ele tem um nome de doutor, um título de doutor, um título de mestre. Alguém conta o currículo dele, aí ele começa a falar, coisas profundas, as pessoas muitas vezes dão valor. Mas quando vem uma pessoa simples, com o evangelho, simplesmente diz assim, olha, as coisas desse mundo não têm valor, todas vão perecer. Vale muito mais a pena conhecer Jesus Cristo pelo Evangelho, Novo Testamento. Ficar parecido com Ele cada dia mais, negar-se a si mesmo, vencer todas as paixões da sua carne. A pessoa fala, não, aí é fanatismo. Fanatismo. Só que aí ele vai entrar aqui, irmãos, também na religião, né? Veja só, verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura. Qualquer pregação? Não. Verso 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E ele vai dizer, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que creem. Porque o chamado é aquele que creu. O chamado é aquela semente que foi plantada. E quando ela germinou e cresceu, ela deu fruto. Você vai lá e colhe o fruto. Assim foi o Pai. Ele lançou a semente caiu em boa terra. A planta nasceu, deu fruto e ela é escolhida. Assim nós somos escolhidos. Crendo. O poder para salvar é o Evangelho. Mas o que ele disse antes? Os judeus, verso 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam. E aqui, irmãos, se resume a humanidade. A humanidade tem os escolhidos, que é a porta estreita, é o caminho apertado, que conduz à vida eterna. Ele ouve uma palavra simples, ele reconhece que precisa dessa palavra, desse Senhor, desse justificador, para ser salvo. Existe aquele que ele quer sinal. Não, eu só vou crer se eu for hoje lá congregar e Deus falar comigo e usar esse texto aqui e falar o meu RG e der um sinal poderoso e desvendar o segredo do meu coração que ninguém conhece. Tem esse aí também. E tem aquele, irmão, que quer sabedoria. Não, eu não vou para a igreja não, porque aquilo ali é coisa de gente ignorante. Deus é uma força espetacular. Ele fala com brilho nos olhos. Deus é a natureza, é a força que rege todos os astros, que rege tudo.
Todas as coisas subsistem mesmo pelo poder de Cristo, da palavra de Deus, é verdade. Mas confessar isso não dá salvação para ninguém. Não muda ninguém. Então, irmãos, a palavra que é pregada, ela é o poder de Deus. É a loucura da pregação. A pregação do evangelho é o poder de Deus. Falar das coisas mínimas do evangelho, das lições de Jesus Cristo, é o que te faz filho de Deus, quando você crê. É o que te dá saúde espiritual, é o que te dá sabedoria. É que te dá poder para vencer as coisas mínimas e as coisas impossíveis. É ouvir Jesus, é crer no que você ouviu, é reconhecer os seus erros, é ver Jesus no irmão, é ver Jesus na irmã, é ver Jesus na igreja, é ver Jesus, irmão simples que erra muitas vezes, que se confunde, é ver Jesus Cristo numa oração simples de um irmão, como nós, nos nossos louvores, mas você não está olhando para o homem. Você não está procurando algo espetacular, você está esperando Jesus. E você ouve e fala, isso é Jesus, essa palavra é de Jesus. E aí, irmãos, muitos ainda cometem o erro de ir até a igreja procurando uma coisa para si mesmo. Irmão, a palavra, ela nunca vai vir exclusiva para você. O evangelho nunca que o Espírito Santo vai usar um irmão aqui para pregar para uma pessoa, como eu já aprendi lá no passado. Como eu, muitas vezes, fui para uma igreja buscar uma palavra. Hoje Deus vai falar comigo. E eu também já ouvi, muitas vezes, olha, hoje Deus deixa 99 para falar com uma só. Quem já ouviu isso? Nos cultos? Muito. Deus vai deixar 99 e vai falar com uma só. E aí começa a profetizar, e profetizar, e profetizar. O Evangelho, irmãos, nos ensina a nos alimentar do Evangelho. Sempre examinar tudo e reter o que é bom. Então, irmãos, se um dia o Evangelho vem me ensinando sobre perdão, ainda que eu não esteja amargurado, magoado, com o coração fechado para alguém, essa palavra é para mim. É uma manutenção preventiva da minha fé. Não posso achar assim, hoje não foi para mim. Foi para mim sim. Então eu vou ficar atento, porque muitas vezes você começa a ouvir a pregação e você já sente ali mais ou menos o tom da pregação daquele dia. Aí muitas vezes você pode dar uma relaxada, isso daí eu já sei. Negativo, nunca faça isso. Presta atenção, abre a sua Bíblia, acompanha, busca atenção no que você vai ouvir, porque é para você sim. Para cada um de nós, o Evangelho é para cada um de nós. Irmãos, vou pegar um texto de Atos 2. Mas o Senhor Jesus fez sinais. Fez. Mas os apóstolos de Jesus, eles também fizeram muitos sinais. Fizeram. Mas eles profetizaram. Profetizaram. É verdade. Cornélio, por exemplo, teve uma visão, mandou os seus servos irem até Pedro. Pedro teve uma visão, mas a palavra não nos ensina a viver disso. A palavra nunca nos ensinou a buscar isso. Dizendo, olha, quer aprender de Deus? Procure um profeta. Quer aprender de Deus? Procure uma revelação. Um eis que eu te digo. Não existe isso, irmãos. O Evangelho não ensina isso. Aqui nesse texto, irmãos, capítulo 2 de Atos, verso 29. Então o que aconteceu? O Senhor Jesus deu as instruções aos discípulos, quando ele tinha ressuscitado, quando estava prestes a ir ao Pai, e disse para eles, olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus. Antes ele tinha profetizado, olha, eu enviarei o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos. Vai ser só por um pouquinho de tempo. Depois, eu e o Pai viremos a vós e faremos em vocês morada. Mas tinha uma condição. Vocês lembram que condição que era? Se vocês guardarem os meus mandamentos. Se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai viremos até vós e faremos em vós morada. Então o Senhor Jesus manda, fiquem em Jerusalém até que do alto recebam o Espírito Santo, o poder de Deus, o Consolador. E isso aconteceu. Então, irmãos, o Senhor, pelo Espírito Santo, fez uma manifestação no meio da igreja, irmãos, dos discípulos, e muitas nações ouviram falar das grandezas de Deus. No verso 29, olha o que diz aqui, irmãos. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido em juramento, do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor
e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Veja, sejam batizados, recebam o Espírito Santo. Então, irmãos, é um fato que aqui Pedro, conhecendo os seus ouvintes, usou o conhecimento dos ouvintes. Os ouvintes, as pessoas que ouviram essa palavra, que viram os sinais, eles ficaram atônitos ali. Então, o que Pedro fez? Trouxe à memória deles algumas coisas que foram profetizadas acerca de Jesus. Davi tinha um valor especial para o judeu, então ele usou essas palavras para persuadi-los à fé. E levou eles ao quê? Ao evangelho, ao arrependimento, ao batismo, ao Espírito Santo. Então, irmãos, quando se fala em profecia, se fala dessas profecias, irmão. Então, quando nós falamos de profecia em algo que vai acontecer, irmãos, nós temos que falar daquilo que os profetas apontavam para Jesus. O Senhor Jesus disse assim: vós buscais na vossa lei encontrar a vida eterna, e são de mim que elas testificam. Ou seja, vocês procuram. O que eram as escrituras? As escrituras dos judeus era o Velho Testamento. Naquela época, eles já tinham um Velho Testamento, que na verdade não era velho para eles. Eles já tinham os livros que eles liam, eles já tinham os profetas. E ali eles viam promessas de um Cristo, promessas de uma vida eterna. Nas entrelinhas ali, eles não entendiam o que eles liam. E o Senhor Jesus disse: está falando de mim. Quando vocês procuram lá, está falando de mim. Então as promessas, irmãos, as profecias que o cristão tem que se atentar, são nas profecias que apontam lá de trás, que já se cumpriram em Jesus. Para o cristão hoje é a loucura da pregação. Para os homens é a loucura da pregação. É pregar mortificação. É pregar evangelho. É pregar mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de planos, de sonhos, mudança de Deus. Mudança do Deus desse século, do ouro e da prata, para o Deus verdadeiro. Jesus Cristo revelado. O Jesus, o Filho, que herdou o nome mais poderoso que todo nome que se nomeia, que se foi nomeado. Essa é a pregação, é uma loucura, e é isso aí. Então, irmãos, pode parecer cansativo ouvir a pregação aqui, todo culto. Abre a Bíblia, lê o Evangelho, não tem uma gritaria aqui, irmãos, ninguém muda a voz, ninguém bate o pé, ninguém revela o oculto e o misterioso da vida de ninguém aqui. Sabe por quê? Porque nós somos obedientes, irmão. Porque o Evangelho ensinou a gente a pregar o Evangelho. O Evangelho nos ensinou a levar aos irmãos a luz de Jesus Cristo, a ter o conhecimento da verdade. No capítulo aqui, irmãos, deixa eu só ver se eu não terminei, peraí. Eles foram batizados, verso 42, pula um pedacinho aí, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles tinham tudo em comum, eles andavam juntos. Então, num momento de grande perseguição da igreja, onde os irmãos eram perseguidos, eram arrastados, mortos, levados para a arena, eles andavam juntos, um incentivava o outro, um ensinava o outro, um motivava, exortava, corrigia, ajudava com os bens. Era uma união, uma unidade. No capítulo 16, irmãos, verso 16 de Atos, vamos ler, irmãos? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro ao seu... O que é adivinhação, irmãos? É adivinhar algo que está oculto. Adivinhação, irmão, é o que se prega hoje por aí. Quer dizer que só se prega mentira? Muitas vezes se acerta, irmãos. O Deus desse século e a terça parte do céu que foi lançado na terra está por aí, cheio de poder também. O maior poder é Cristo, é o maior. Mas eles estão por aí. Aí ficam invocando o anjo, é anjo com taça na mão, é anjo com cálice, é anjo com espada, é anjo da confusão, anjo da... Como que é o nome, irmão? Do reboliço, e dão um nome para anjo. E Jesus nunca ensinou isso, irmãos. E o Evangelho vem dizendo que Jesus é maior que os anjos, que recebeu maior nome do que eles, que se a lei dada pelos anjos tinha autoridade e poder, quanto mais a palavra do Evangelho, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, mostrando o Senhor Jesus muito superior aos anjos. E essa mulher aqui, ela adivinhava, irmão, dava lucro. E é o que as igrejas têm muito lucro, irmãos. Um profeta que profetiza bonito dentro da igreja, eles mudam a voz, eles fazem uma voz rouca. Irmão, parece um terreiro de macumba. Tá? Parece alguém demoniado. Vou falar a verdade aqui. Normalmente eles falam naturalmente, mas quando começa a pregar, parece um caboclo ali que pegou a pessoa. E aí começa a falar coisas que Jesus não mandou. É ou não é?
Mas as pessoas querem isso, irmãos, porque elas querem algo personalizado. Eu quero Deus falando comigo. Lá eu vou, Deus fala purinho, é Deus purinho. É Deus revela tudo. Deus, olha, eu fui lá e tudo que eu pensei, tudo que eu queria ouvir, Ele falou. Pois foi o diabo, te enganou e te prendeu nessa seita maligna. Arranca todo o seu dinheiro, toda a sua dignidade, não te purifica. Você é mantido no engano. Vocês não, né? Estou falando deles, né? Porque vocês ouvem o evangelho. Mas é a verdade, irmãos. É um povo que não é santificado, não é purificado, não tem temor do evangelho, tem medo de Deus. Porque aprende também um Deus violento, assassino, cruel, vingativo. Sai da mesma boca, irmãos. Bênção e maldição. E no evangelho não convém que seja assim. O evangelho nos mostra que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Água doce e água amargosa. E aí, irmãos, essa mulher, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus? Ela ia falar o quê? Usada pelo diabo. Esses aí são filhos do diabo? Ela queria se infiltrar na igreja e ser usada para o mal. A palavra diz que o dragão, a antiga serpente, que foi lançada na terra, sabe que tem pouco tempo, então não vai perder tempo. Ela engana o mundo com seus enganos e suas mentiras. E quem conta mentira, normalmente, conta a verdade junto com a mentira. Então, é o que se faz por aí. Se usa o nome de Jesus. Se não, irmão, o Senhor Jesus não teria dito: me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em seu nome praticamos muitas coisas. Quem são esses, irmãos? Se não aqueles que dizem ser profeta, apóstolo, irmão. São apóstolo. Então, irmãos, quando você vier... Então, só para concluir esse texto, a gente vai sair daqui, ó. Verso 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então, tem muito profeta por aí que é fonte de lucro. Eles têm os mais altos salários daquela denominação, arrastam multidões porque falam bonito, falam bem, falam com poder, mas não falam o evangelho. Não falam da palavra da cruz. Falam o que o povo quer ouvir, e se você quiser ouvir algo que a sua carne quer, está no lugar errado. Porque aqui nós vamos falar do evangelho. Nós vamos aprender de Jesus, que disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer me seguir mesmo assim? Você vai me seguir mesmo assim? Porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso... Vamos sair daqui, irmãos? Vamos para 2 de Coríntios? Glória a Jesus. Capítulo 2, verso 14. E, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu... Não é da profecia, da revelação? Não, é do conhecimento dele. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos... Foi a pregação de ontem. O bom perfume nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, os que se perdem, né? Certamente cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para os que creem, né? E para estas coisas, quem é? Idôneo. Então a palavra, irmãos, para essas coisas, nós temos que ser idôneos. Quem nos faz idôneo? O sangue de Jesus. Estarmos ligados em Jesus, conectados no corpo de Cristo, pela sua palavra, pela fé, uma fé verdadeira, genuína. Verso 17, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então, irmãos, não vamos falsificar a palavra de Cristo, e você também não deve procurar uma palavra diferente do que a do Evangelho. Você veio congregar para ouvir Jesus falar, para ouvir a voz do Evangelho, independente da sua necessidade, independente daquilo que você quer, daquilo que você sente falta, independente da dor que você sente. Mais importa você aprender a pensar, a agir, a olhar e a ouvir como Jesus. Porque quando essas coisas acontecerem na sua vida, a sua mente ela vai funcionar igual a de Jesus. Glória a Jesus. Nós temos a mente de Cristo. A palavra do Evangelho. Nós lemos, né? A mente de Cristo. Então, a sequência do texto é uma coisa incrível, irmãos. Capítulo 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas
nas tábuas de carne. Então aí ele começa aqui, irmãos. Então o que ele está dizendo? Olha, ele começa a dizer que a igreja de Corinto era uma carta viva. Era uma carta viva. No caso, irmãos, a igreja de Jesus tem que ser uma carta viva. E ele começa a fazer uma associação com a lei. Não é uma, né, que é o que ele fala aqui, ó, não em tábuas de pedra. Por quê? Porque a lei foi escrita em tábuas de pedra, dada lá no Monte Sinai. Mas a palavra do evangelho tem que estar escrita no coração. Então, irmão, eu profetizar aqui que Deus é com você. Deus é com você, irmã. Deus não vai te abandonar. Deus está vendo a dor que você está passando, irmã. Mas Deus vai confortar seu coração. Mas Deus vai. Olha, o inimigo entrou por um caminho, vai sair por 7. Porque Deus manda por essa palavra. E o Espírito de Deus, que o anjo do Senhor foi com a espada flamejante. E agora os inimigos vão cair, vão sair. E você não ficará confundida e envergonhada. Ó, que poder, irmão. E a igreja, e bate palma, e gente falando em língua. E a tábua de carne do coração aprendeu o quê, irmão? O quê? O que ficou gravado lá com essa pregação? O quê? Que o problema que eu tenho, seja ele qual for. Um aqui, ó, tá com problema no casamento. Tá doida para separar do marido. Não arruma motivo. Deus vai matar meu marido. Vou arrumar outro. A pessoa não tem entendimento, irmão. Porque Deus vai fazer não sei o que com o meu patrão, com o meu filho, com a minha vizinha. E começa cada um com o seu pensamento, irmão. Por quê? Porque não tem entendimento. O anjo vai vir, eu sei que é vitória na minha vida. A pessoa vai trabalhar no outro dia esperando Deus tomar uma providência e fazer um alvoroço na casa. No trabalho, na vizinhança, no problema, na conta. A pessoa vai até tirar um extrato no banco para ver se entrou dinheiro lá. Porque o problema dela era financeiro. A tábua de carne do coração recebeu o quê, irmão? Não foi o evangelho. Aí ele continua. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito... Então, como que ele nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento? Pregando o Evangelho. Quando ele disse, olha, se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai viremos a vós e faremos em vós tábua de carne do coração, fazer em vós morada o Espírito Santo dentro de nós, falando, é entendimento, é conhecimento, é discernimento. Não como a lei. A lei é uma tábua fora de você. É uma tábua escrita em pedra e que mata. O objetivo dela é condenar. Está escrito lá que abençoa também. No fim das contas, ninguém consegue cumprir, é todo mundo amaldiçoado por ela. E o texto na sequência confirma isso. Bem claro, irmãos, que tábua de pedra é essa? Aquela que Moisés recebeu de Jeová, lá no Monte Sinai. Tá certo? Essa, bem claro, para não ter dúvida. As tábuas de pedra que Moisés recebeu, é Moisés, hoje eu não errei, né? Moisés recebeu no Monte Sinai. Tábuas de pedra, tá? Verso 6. O qual vocês também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, a lei dada no Sinai. E o Espírito que vivifica é o Evangelho, o Novo Testamento. E se o ministério da morte, gravado com letras em... qual é esse, irmãos? A lei, dada no Sinai. Certo? Certo. O anjo apareceu lá no Monte Sinai, na sarça ardente. A sarça queimava, mas não se desfazia. Certo? A voz era como de muitos trovões. As pessoas tremiam de medo. Tá certo, irmãos? Foi isso aí, não foi? O que é isso? É o ministério da morte. É para pregar o ministério da morte, irmão? Não. Graças a Deus você não ouve o ministério da morte. Não tem profecia, não tem coisa para agradar a sua carne, e também não tem ministério da morte. Olha que bênção, não é? Glória a Jesus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, porque foi glorioso, irmãos. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória? O ministério é maior. O ministério Se ele é o ministério do Espírito, então o outro não era do Espírito. É difícil entender isso? Não, né? Porque se o ministério da condenação, olha que coisa, né? Foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério Claramente existe de um lado o ministério da morte, da condenação, do outro lado da vida, da salvação, o ministério da justiça. Verso 10, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta... Não foi a mesma glória. Vamos ler de novo? Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que? Então uma coisa tinha uma glória desvanecente, uma glória passageira, temporária. E ela realmente foi aniquilada. E o texto vai dizer isso. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia, porque tem que ter muita ousadia.
Tem que ter muita ousadia para falar, irmão. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo. Então Jesus aboliu o Velho Testamento, mas as pessoas ainda usam o Velho Testamento. E o Velho Testamento é um véu que tampa e a pessoa não tem acesso à verdade. Não tem acesso à verdade. Ah, porque, pode ver, irmão, alguém está ouvindo essa pregação aqui gravada, está torcendo o nariz, porque está lembrando dos profetas do Velho Testamento. Vai lembrar dos profetas do Velho Testamento, que o Senhor foi buscar a profeta do Senhor, para saber o que o Senhor, isso e aquilo. Mas a palavra vem dizendo o que para nós? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do velho, o qual foi por Cristo. Então os seus sentidos foram endurecidos. Só vamos ler um verso do capítulo 4 aqui, irmãos? 2 versos, vai, verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem. Então, se o Deus desse século cega o entendimento, e o entendimento das pessoas que têm o véu leva elas a ler o Velho Testamento, quer dizer que o Deus desse século faz as pessoas lerem e aprenderem o Velho Testamento. Não é isso, irmãos. Não é, é uma ligação muito perfeita. Vamos voltar aqui para o verso aqui, irmãos. Para o capítulo 3. Verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, é a palavra Moisés? É o nome Moisés? Ou é o que Moisés escreveu? O que Moisés escreveu é a lei. Toda vez que é lida a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu, quando se converter ao Senhor, o que é se converter, irmão? Mudar de caminho. Quem dirige aqui aprendeu a ler as placas, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. O que é a conversão? Você está indo por um caminho e você muda de caminho. Mas quando se converterem, ou seja, está indo na lei e muda de caminho, sai da lei e vai para Jesus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho as profecias do Senhor, é isso? As revelações fantásticas e mirabolantes do Senhor, é isso? Que revela o oculto e o profundo do coração. Que revela o RG, o nome completo. Não. Todos nós, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Do que, irmãos? De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, em Efésios 4, para a gente terminar, glória a Jesus. Irmão Leandro, pode já vir montando o seu equipamento aqui. Capítulo 4 de Efésios diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então a palavra vem mostrando aqui para nós, irmãos, um texto que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Éfeso, dizendo que eles tinham que ser uma unidade. Mesmo pensamento, mesma fé, mesmo Senhor, mesmo Espírito, mesma esperança. Glória a Jesus. E a palavra diz o quê? Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e querendo o quê, irmãos? Que todo mundo profetize o futuro. Não. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade e do conhecimento do Filho, a homem perfeito, à medida da estatura completa, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
E é, infelizmente, o que acontece. Quem não fica no evangelho anda como meninos inconstantes. Parece que vai, mas nunca vai. Tem ali algum conhecimento, mas mistura Jesus com trevas. Mistura vida com morte. Salvação com maldição. Graça com desgraça. Palavra dura, né, irmãos? Mas o evangelho nos ensina, irmãos. Nós não podemos ser assim. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, o evangelho é o que tem para hoje. E é para você. É para você. Quando você vier congregar, irmão, já vem de apetite aberto já traz a colher, né? Para comer de colher, não é nem para comer de garfo, não. Come tudo e limpa o prato. Porque a palavra é para você, não é? Ninguém vai escolher, isso aqui não foi para mim, não é para você sim, todo dia. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo falou, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. É segurança para vós. Amém, irmãos?